Por que será que existe um gap tão grande entre a teoria e a prática na inovação? Nos meus atendimentos, diariamente eu escuto: Vanusa, precisamos inovar mais do que nunca, precisamos ter um time inovador aqui na empresa. Mas o que acontece no invisível do sistema que está por detrás que faz com que as pessoas não inovem? Eu refleti muito sobre isso nesses últimos meses e criei algumas possibilidades. Eu criei para falar agora com você um tripé da inovação no âmbito comportamental. Sem dúvida, tem outras várias causas raiz, mas eu vou te trazer aqui três reflexões no âmbito comportamental de possibilidades que podem estar impactando neste momento na sua equipe para que ela não inove. Nesse tripé da inovação, eu destaco três pontos importantíssimos. O primeiro do tripé é uma cultura do erro. O segundo é uma cultura da vulnerabilidade e o terceiro é uma cultura de ambiente seguro. O que eu quero dizer com isso? Nós precisamos inserir na nossa empresa uma cultura do erro. Eu saio da minha casa, você sai da sua casa e a gente quer acertar, não é assim? Claro, a gente faz as nossas atividades e queremos acertar, mas nem sempre a gente vai acertar, principalmente quando nós estamos aprendendo, porque quando eu estou numa curva de aprendizado é natural que eu faça as atividades com uma menor velocidade do que eu fazia antes, igual aprender, né, a escrever. Se eu sou canhota, daqui um pouco eu machuco a minha mão e tenho que escrever com a outra mão, o que acontece? Eu vou ser mais lenta, não vai ficar bonita a minha letra. Então, naturalmente, quando nós estamos no processo de aprendizagem, a gente é mais lento, erra mais, fica mais desajeitado, o trabalho não fica com tanta qualidade. E aí o que acontece? Se eu sou líder, se eu sou empresária e eu não tenho esse olhar, eu podo as minhas pessoas, porque aí eu quero que a pessoa entregue uma atividade no nível 10, só que essa atividade ela começou a aprender agora. E aí eu não consigo inserir o que a gente chama de cultura do erro. Ela vai cometer um erro ou ela vai fazer num tempo menor do que faria antes, e aí eu podo, eu digo, nossa, que demora, nossa, tá errado. E aí aquela pessoa que estava sugerindo uma ideia, o que você acha que vai acontecer? Ela vai se fechar, ela vai dizer: ai meu Deus, que medo da Vanusa, eu não posso errar. E você acha que vai ter inovação se as pessoas têm medo de mim? Não vai. Então esse é o primeiro elemento comportamental que eu quero te trazer nessa reflexão. Para que você tenha uma inovação na sua empresa, você precisa mudar o seu mindset em relação ao erro. Eu preciso entender e internalizar que as pessoas querem acertar, mas no processo de aprendizagem teremos erros. E aí, como é que eu lido diante de um erro? Eu demito esse alguém quando ele erra? Ou não? Eu entendo a causa raiz, o que está acontecendo que ele errou, se sim ele realmente tem essa intenção de acertar, talvez está faltando treinamento, talvez está faltando uma melhoria de processo. Então esse é um ponto muito, mas muito importante que impacta demais no processo de inovação. O segundo ponto que eu quero destacar neste tripé da inovação está ligado à cultura de vulnerabilidade. O que eu quero dizer com isso? Sim, nós somos vulneráveis, todos nós. A gente não consegue deixar de sentir. As emoções primárias, elas são universais. Medo, tristeza, raiva, fazem parte da nossa vida. Então sim, vão ter momentos que eu ficarei tristes, terão momentos que eu terei raiva. Agora, o que eu preciso fazer? Eu preciso treinar, calibrar a minha forma de reagir a essas emoções. Então esse é um outro ponto que vai ter um vídeo mais pra frente que eu vou te trazer sobre emoções inteligentes. Então quando eu começo a entender que sim, não tem como deixar de sentir, Vanusa, eu terei os meus dias de perrengue, terá, isso é inerente a qualquer ser humano. E tem um estudo inclusive das emoções inteligentes do Paul Ekman que ele comprova o quanto isso faz parte, independente de você morar aqui no Brasil ou em qualquer lugar do mundo. Todos nós sentimos as emoções, mas a gente calibra a forma de reagir. Então nós somos vulneráveis e é um auto-engano a gente querer que a nossa equipe esteja bem todos os dias, ou é um auto-engano que a gente, como líder, queira estar bem todos os dias. Não funciona, simples assim, a gente é humano, não somos uma máquina. Até a máquina tem os bugs, imagina a gente como humano. Então quando a gente internaliza isso, a gente acolhe essa nossa emoção e a gente fica de bem com ela e a gente começa a criar essa cultura. Gente, tudo bem, aqui não é uma fábrica de super-heróis, aqui é a vida real. Então se em algum momento vocês não estiverem bem, me falem. Sabe, até para que eu saiba como agir com você nesse dia, e aí você vai tendo essa empatia, vai criando esse ambiente cada vez mais fortalecido, cada vez mais
íntegro, as pessoas elas não têm medo de se expressarem como estão. E aí fica tudo muito mais leve, a gente consegue resgatar essa espontaneidade das pessoas, essa verdade interna. Porque se eu tenho que fingir que eu estou bem todos os dias para o meu chefe, percebe como fica pesado? É como se eu tivesse que vestir uma roupagem. Entrei no trabalho, tenho que fingir. Mas boa sorte, a gente é um só, né? As nossas emoções não se desconectam. Agora eu vou trabalhar e vou parar de sentir. Não existe isso. A gente consegue desenvolver, claro, mecanismos, né, que fazem com que a gente reaja de uma forma diferente. Então, se eu não estou bem hoje, eu vou deixar de fazer o meu trabalho? Não, eu vou fazer o meu trabalho, ter esse músculo, né, essa musculatura emocional para fazer acontecer aquilo que eu tenho que resolver. Mas eu preciso entender que sim, eu irei sentir. Então, ter esse entendimento, ter essa clareza sobre a nossa vulnerabilidade e se permitir realmente sentir, mas treinar a forma de reagir, também faz toda a diferença para a gente inserir essa inovação na nossa empresa, porque as pessoas ficarão livres, leves, espontâneas para se expressarem como se sentem. E o terceiro ponto que eu destaco neste tripé da inovação está ligado ao ambiente seguro. O que é isso, Vanusa? Ambiente seguro é quando as pessoas não têm medo de perguntar, quando elas não têm medo de dizer que não gostaram, quando elas não trabalham pisando em ovos, sabe? Quando elas trabalham de uma maneira mais natural, porque tudo bem, eu posso me expressar. Gente, isso é libertador. Mas, Vanusa, como é que eu faço isso na prática? É através de pequenos movimentos simples. E o simples feito sempre dá muito resultado. Eu gosto muito dessa frase. E eu vou te dar aqui 2 dicas práticas para você implementar agora mesmo e já ampliar, fortalecer esse seu ambiente seguro. O primeiro é estimular nas pessoas que, se elas têm alguma pergunta, ou seja, eu dei um treinamento para você, falei algo, ou enfim, tem uma mudança de processo, não fique com dúvida. Se você tem alguma dúvida, me pergunta, estimula isso. Diga para as pessoas, né? E isso você tem que dizer no seu verbal e no seu não verbal, tem que ser muito coerente a sua postura, de que todas as perguntas sim são inteligentes e você, líder, precisa internalizar e sentir isso de verdade, de forma genuína. Senão, não vai funcionar. Não é teórico o processo, ele é mais límbico, é sentido. Então, veja que todas as perguntas são inteligentes, estimula isso nas pessoas. Se você tem alguma dúvida, vai, me pergunta, eu não irei te julgar. Quando eu crio isso, evitam inúmeros problemas de comunicação, porque se as pessoas têm alguma dúvida, elas já resolvem ali na hora, já alinham, não saem da reunião com vários pontos de interrogação, começam a fazer o trabalho errado, aí o líder vai, né, e dá um feedback de melhoria, a pessoa já fica toda com medo, ou seja, cadê o ambiente seguro aí? Então, essa é uma dica simples, eu acredito muito no poder do simples, que o simples feito sempre dá resultado e que geram muitos ganhos na sua cultura, tá? Então, inserir que, se tem dúvida, pergunta. E um outro ponto é, se algo te incomodar, diz para a pessoa, limpa com ela. Isso cria, um ambiente de transparência, sabe? Porque a inovação está muito ligada à transparência. A gente tem medo de dizer, tem medo de perguntar, tem medo de expressar as nossas ideias, porque vai me chamar de burro, vai me chamar de doida. E quando eu começo a criar essa cultura de que, não, se você falar algo para mim que é fora da casinha, eu vou te dizer, puxa, isso é fora da casinha. Se você falar algo para mim que eu não gostar, eu vou te dizer. Quando a gente insere essa cultura de limpeza diária nas nossas atitudes, fica tudo muito mais leve, as pessoas trabalham muito mais soltas, se sentindo seguras onde estão. Então essa é uma dica muito poderosa e simples que eu te dou agora. Insira essa cultura. Se alguém te falar algo ou fizer algo que isso te incomodou, que você achou que não faz sentido, diz para a pessoa, não fica falando para os lados, fala diretamente para a pessoa. E aí, líder, começa por você. Você precisa dar esse exemplo de integridade, de postura, porque aí você vai criando uma atmosfera de confiança no seu time. E sim, onde tem confiança, tem criatividade, tem inovação, tem alta performance. Onde não tem esses elementos, prepare-se para o pior, para problemas de performance no seu time. O que você achou desse último elemento que eu te trouxe aqui sobre o ambiente seguro? Muito bem, agora que você já tomou consciência desse tripé da inovação, cultura do erro, cultura de vulnerabilidade
e ambiente seguro, eu te provoco a aplicar, líder. Não fica com esse conhecimento somente aqui para você. Pensa numa estratégia, faz um diagnóstico de quais desses elementos eu percebo que impactam mais hoje na minha gestão. Não entra no chicote interno, meu Deus, como eu estava fazendo errado. Olha, aprende, foca e muda, tá? Esse é o meu pedido, que você leve essa minha mensagem para frente, para a prática, porque saber sem fazer continua sendo não saber. Então, bora lá aplicar, tá bom? E se você entendeu que esse vídeo agregou para sua vida, se contribuiu com seu desenvolvimento, eu peço que você compartilhe com outros líderes, compartilhe esse vídeo com a sua equipe, faça chegar essa mensagem, essa consciência, porque às vezes as pessoas não mudam porque não sabem, ainda nem tomaram consciência. Então, leva para frente essa mensagem, coloca aqui, né? Se inscreve no canal se você ainda não está inscrito e leva essa mensagem cada vez mais longe. Nos vemos no próximo vídeo. Até mais!